Beleza, então essa segunda parte, de novo, né, é um outro tópico um pouco fora aí deixa eu só deixar aqui, do que a gente estava falando até agora, né, muda de novo, assim, a formulação, basicamente, né, as técnicas que são utilizadas, né. Então, o tópico agora é sobre detecção de anomalias, tá. Isso é um assunto que ficou de fora durante muitos anos aí, dessas discussões de métodos de machine learning e mais recentemente voltou aí para ser discutido e virou um tópico bem ativo assim, né, nos métodos mais novos, né. Então tentar explicar assim qual que é o objetivo da abordagem aqui e tentar encaixar isso com outras coisas que a gente está vendo até agora, né. Então a ideia é a seguinte, né, detecção de anomalia é uma coisa que pode ser feita em vários contextos, né. Vou mostrar aqui 2 mais fáceis de ver assim, né. E aí mostrar aqui do ponto de vista de métodos, né, que é o que nos importa, né, como que a gente pode construir um método de detecção de anomalia, né. Então, aqui do ponto de vista de série temporal, né, então tem aqui uma série temporal, né, uma coisa que varia, não importa o que, no tempo, né, e eventualmente, em algum momento do tempo, uma coisa aconteceu aqui que é uma coisa atípica, anômala, né. O exemplo clássico aqui que se usa nesse contexto é monitoramento de vulcão, né. Então você tem um vulcão lá, que eventualmente ele pode entrar em erupção, né. Então o que se faz em termos de monitoramento é instalar diversos sensores, né, em diferentes locais aqui, sensores de gás, sensor de temperatura, um monte, uma aparelhagem bastante complexa, assim, né. E se observa a evolução dessas séries temporais, né, as características dessas séries temporais, que eventualmente podem indicar em algum tempo próximo que aquele cara pode entrar em erupção. Então existe um comportamento da série temporal que é anômalo, atípico, normal é o vulcão não entrar em erupção, né, raramente ele entra em erupção, então anomalia que tem um conceito, né, de ser um evento relativamente raro, né, ou pelo menos com uma frequência muito menor do que eventos normais, né. E a ideia então é, como que eu posso fazer para identificar esses caras anômalos, pressupondo que eu tenho o padrão de normalidade, né, e que eventualmente, o que é a maior parte das vezes, né, eu não vou ter o padrão de anormalidade, tá. Vocês estão me ouvindo e vendo bem aí? Sim, O meu parece que tá dando uma sim. travada aqui, então beleza. Eh, Deixa eu voltar aqui então. Então a anomalia tem esse aspecto de raridade, né, de ser atípico, né, e como eu estava falando, eventualmente a gente nem tem acesso aos dados anômalos, né. Na verdade, a gente pode, inclusive, ter que treinar o modelo completamente com os dados normais, sem nunca ter tido acesso a um dado anômalo, né. O exemplo do vulcão é bem claro nesse aspecto, né. Eventualmente você pode estar monitorando um vulcão que nunca entrou em erupção, né, então você não tem qual que é a característica dos dados quando ele está para entrar em erupção. Então, você precisa construir um modelo que seja capaz de detectar coisas como essa aqui, né, apesar disso aqui estar bem simples, né, sem ter acesso a esse tipo de dado aqui. Então é como se fosse um problema de classificação, vamos por assim, né, aonde eu conheço somente uma classe e eventualmente isso se dá um nome, né, de one class classification, né. Ou novelty detection também é um termo comum ao invés de anomaly detection, né. Novelty detection, outlier detection também. Existem termos diferentes aí para isso, mas a ideia é mais ou menos a mesma, né. Aqui tem um outro exemplo, seria, por exemplo, do ponto de vista, assim, de processamento de imagem, né, ou vídeo nesse caso, né, aonde eu estou monitorando uma rodovia e o comportamento esperado aqui é os carros pararem nesse semáforo, sei lá, e cruzarem, atravessarem, andarem normalmente, numa velocidade normal e tal. E eventualmente, às vezes, pode acontecer alguma coisa atípica, né, como um acidente, né. E eventualmente, do ponto de vista de monitoramento ou de segurança, né,
você pode querer avisar o mais rápido possível que isso aconteceu e aí tomar alguma providência. Então, poderia automatizar isso aqui, tentar detectar comportamentos anômalos, né, na, naquela sequência de imagens, naqueles frames de um vídeo. Aqui eu estou pintando aqui, que é o resultado de um método, né, que quanto mais vermelho ali, maior é a probabilidade daquilo ser uma anomalia, né, para tentar identificar isso também, e nem sempre você vai ter acesso, né, a esse tipo de dado quando você constrói um modelo, porque talvez você nunca tenha monitorado nenhum acidente ou nenhum exemplo típico, né, atípico de comportamento, né. Aqui no TFPR, uma vez a gente desenvolveu um projeto para a Urbis, né, a companhia de ônibus aí, cujo objetivo era lá nas estações tubo também, né, eles têm em alguns locais, as estações tubo são monitoradas por câmeras lá, né, então tem uma câmerazinha, às vezes duas, dependendo da estação tubo, né, e tinha um problema recorrente que era a invasão daquelas estação tubo, da estação tubo, pessoa furando o ônibus e tal, né, e aquele era um comportamento atípico que eles gostariam de tentar identificar e quantificar aquilo, né, de maneira mais automática possível. Então, a gente usou um método aí de detecção de anomalia para identificar esses eventos ali, e tentar, de uma certa forma, quantificar e fornecer um resultado, né? Só que quando a gente construiu o modelo, a gente não tinha nenhum exemplo de filmagem com esse tipo de evento, então não tinha como construir, por exemplo, um modelo supervisionado, né? Que separa lá comportamento normal de atípico, né? Então precisava ser um modelo de detecção de anomalia. Então, esses modelos, eles têm como finalidade, né, separar a classe dita como classe normal, né, do resto, né, do que é anormal. Então, é um problema de classificação normal versus anormal, né, mas eu não tenho esse dado aqui a priori para construir um modelo, o que eu tenho é só esse aqui. Então, eu estou mostrando alguns exemplos aqui, né, de alguns modelos de detecção de anomalia num exemplo 2D. Então, tem esse dataset aqui onde o exemplo normal é o laranja, que está centralizado, e tudo que é anormal está fora, né? Então, eu tento construir sempre uma superfície em torno desse cara aqui, né? Para separar ele do resto, né? Aqui eu tenho outro dataset com um exemplo de normalidade dado por dois clusters aqui, e aí o meu modelo determinou que isso aqui é normal e fora é anormal. Tem um outro exemplo aqui, ó, que onde tá a normalidade está mais espalhada, então tem outra característica, né? Tem exemplos aqui que podia estar, sei lá, num dataset da Lua lá, né? Que é normal e o que está fora é anormal. Tem os modelos que são meio ruins, outros que são um pouquinho melhores e tal, né? Outro caso aqui onde tem uma distribuição meio que igual do que é normal e o que é normal, eu também então quero tentar agrupar tudo que é normal aqui dentro do mesmo grupo ali, né? E separar o que é anormal fora, né? Então, o ponto importante é sempre esse, né? Eu vou tentar agrupar o que é normal e o que é normal vai cair fora dentro desse grupo. Esse grupo pode ser um único grupo de normalidade, ou pode ser dois, podem ser dois grupos ou mais grupos de padrões normais, né? Inclusive, eu posso ter várias classes que são conhecidas, que são as classes normais, e eventualmente classes desconhecidas. Isso dá origem a um outro tipo de métodos que é Open Set Recognition. Vou falar sobre isso nas últimas aulas lá de novos métodos nesse assunto, tá? Então, o problema ele é fundamentado dessa maneira aqui. Eu vou apresentar alguns dos métodos mais convencionais para isso aqui, que são divididos normalmente em três grupos. Tá? São métodos baseados em densidade, e aí entra a estimativa paramétrica, ou seja, eu posso tentar olhar para esse dado aqui e modelar uma gaussiana dentro dele aqui, né? Sei lá, aqui, e aí usar essa PDF gaussiana e dizer, ó, a partir de um determinado valor ele é anormal, de probabilidade, entre aspas, ali, né? No likelihood, na verdade, né? E caiu dentro aqui dessa PDF é normal, né? Então, posso fazer com gaussianas, se for paramétrico. Existe uma estimativa não paramétrica que é chamada janela de parsing, né? Semana que vem eu vou falar mais sobre essas coisas aqui. Então, posso usar esse tipo de método, ou seja, que isso aqui pressupõe uma PDF, né? Ou, às vezes, até uma CDF aqui também é possível. Eu vou falar de um método que tem ganho bastante destaque na literatura que usa essa abordagem aqui, né? Outros métodos chamados de boundaries, né, o método que olha para a superfície ali, ao invés de olhar a distribuição, ele só olha para a superfície de separação, né? Então, existem alguns que são dessa maneira aqui. E os métodos chamados de reconstrução, o mais famoso deles é o autoencoder, isso aqui é tópico para outra disciplina, tá?
Lá na disciplina de Deep Learning, a gente fala sobre esses métodos aqui, né? Isso aqui é baseado em redes neurais, e redes neurais não é o nosso assunto aqui, né? Vocês já devem ter percebido que esse tema não entra aqui na disciplina de reconhecimento de padrões por uma série de motivos, né? O primeiro deles é que tem uma disciplina só de redes neurais no CPGI e também tem uma disciplina só de Deep Learning. Então, para não ficar redundante aqui o conteúdo, esses tópicos foram removidos da disciplina de reconhecimento de padrões, né? Ou você pode usar, né, um método de clustering que eu falei anteriormente aí, pegar qualquer um daqueles métodos de clustering lá e adaptar rapidamente para detecção de anomalia. Também vou mostrar alguns casos aqui usando, por exemplo, K-means, mas isso pode ser generalizado para qualquer método. Então, começando com os dados aqui de métodos baseados em densidade, tá? Vou começar explicando o método que seria, sei lá, baseado em gaussiana, né, distribuição normal aqui, para fazer detecção da anomalia. Vamos supor que eu tenha dados em uma dimensão só aqui, né? Então tem um monte de pontinho aqui espalhado em uma dimensão, sei lá, alguma coisa assim, né? Quanto mais longe aqui da média, mais raros esses eventos vão ficando. Ou seja, nesse extremo da esquerda ou no extremo da direita da curva gaussiana, é provável que eu tenha a região de rejeição aqui chamada, né, ou a região onde as anomalias vão estar, né, anomalias vão estar nessa região, né. E aí, o que que eu faço? Eu tento fazer um fitting, né, colocar uma gaussiana naqueles dados, ou seja, dizer que uma gaussiana explica a geração daqueles dados lá, né, que vai ter uma determinada média e um determinado desvio padrão, né, uma variância aqui, né, associada, né, a esses dados, né. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, uma vez que eu fiz a estimativa da gaussiana em cima daqueles dados, eu vou falar que a partir de um determinado limiar aqui, que é o likelihood, né, isso aqui é o likelihood, não é probabilidade, né, porque isso aqui é PDF, né. Então, valores menores do que, por exemplo, 0,1 aqui, vão entrar nessa região de rejeição, e aí pode ser que esse cara aqui seja uma anomalia, tá? E isso vale para qualquer lado, né? Porque a gaussiana tem essa simetria, né? Então, tanto para a direita aqui quanto para a esquerda, tem essa rejeição. Então, pode ser uma gaussiana unidimensional ou pode ser uma gaussiana multidimensional, que é o que eu coloquei aqui, né? Então, o que que você faz? Primeiro você estima vetor de médias, matriz de covariância, e depois você determina qual que vai ser esse teu limiar aqui para rejeição, tá? Se você usar uma gaussiana ou alguma outra PDF conhecida, né, que é parametrizada, então, se é parametrizada por uma média ou uma matriz de covariância, isso aqui dá origem às abordagens paramétricas, tá? Pode ser até uma mistura de gaussianas, isso aqui eu vou falar semana que vem, tá? Então, próxima semana esse vai ser o tópico, né? Ou pode ser uma coisa não paramétrica, tá? Não paramétrica significa que eu não estou pressupondo uma distribuição, uma fórmula, vamos colocar entre aspas aqui, que é parametrizada por parâmetros, né? Tipo média e matriz de covariância, e sim tem um formato arbitrário qualquer que não é uma parametrização. Então tem, por exemplo, a janela de parsing, que é uma soma dessas funçõezinhas aqui, né? Que vai dar uma função meio arbitrária, meio maluca aqui, né? Que é não paramétrica, mas também pode ser usada para estimar uma densidade, né? E a partir de um determinado valor eu digo que isso é anomalia ou não, tá? Então, qualquer método baseado em estimativa de densidade, seja ela paramétrica ou não, pode ser usada. E aí a regra geral é que você vai ter que estabelecer um threshold, né? Para dizer a partir daquele valor é anomalia ou é normal. Não esqueça que você não tem as anomalias disponíveis. A priori, elas não estão disponíveis para o treinamento, tá? Então, eu não posso usar anomalias durante o treinamento. Isso aqui não é possível, tá? Do ponto de vista de definição formal. Se você tiver alguma para testar, ela vai entrar no teu conjunto de teste, mas nunca no conjunto de treinamento. Isso tem que tomar muito cuidado. Muita gente comete esse erro aí, enfim, é um problema. Alternativas que se usa para isso envolvem, às vezes, gerar dados artificialmente, ou tentar deixar separado algum tipo de dado para você tentar forçar ali a determinação ótima desse limiar, que é um parâmetro que você vai ter que definir, né, como se fosse um hiperparâmetro ali, né?
Então, talvez vai ter que fazer um grid search, alguma coisa assim, e aí você precisa gerar essas anomalias de alguma forma para poder validar, né? Pressupondo que você não tem elas, né? Se eventualmente as suas anomalias são abundantes e podem ocorrer, aí, né, pode ser que seja tranquilo usá-las também, não é um problema tão grave, desde que você deixe algumas separadas para o conjunto de teste, tá? Mas, via de regra, não se usa. Outro método que trabalha bastante aí com, que, na verdade, ganhou destaque, né, é esse método, bom, o nome dele está aqui, eu não vou ficar falando, porque, na verdade, o ponto principal dele é a sigla, tá? Ele é esse E-CDF, ou, às vezes, é o ECDF, tá? De estimativa empírica, né, da a CDF, né, a probabilidade cumulativa, né? Então, se você tem uma gaussiana, só para lembrar, né, o que é a probabilidade cumulativa, né? Você tem uma gaussiana aqui, quando você faz a integração da esquerda para a direita aqui, né, você tem o que se chama de left, né, da esquerda para a direita é a left CDF, né? Então, você vai somando lá, integrando e tal, e aí vai formar uma curva com essa cara de S, né? Então, essa aqui seria a chamada left, né? Mas também nada impede de você fazer isso, né, inverso aqui, que seria essa right, né? Para gaussiana não faz muito sentido isso, mas para outras distribuições que são mais assimétricas, isso aqui é usual, né? Então, se a integração for da esquerda para a direita é left, se for da direita para a esquerda é essa right aqui, né? Ou seja, uma é um menos a outra, né? E esse método, ele segue mais ou menos essa ideia desse anterior aqui, né? Não pressupondo gaussiana, ele é um pouco mais genérico que isso, tá? Mas ele também estima ali o que seria uma CDF empírica, né? Então, quando eu tenho um conjunto de dados e eu tento ajustar uma gaussiana em cima deles, eu também posso pensar que eu posso ajustar uma probabilidade cumulativa em cima daqueles dados, né? Já olhando onde que eles se distribuem e a partir de quando que é a probabilidade maior deles ocorrerem, né? A vantagem desse tipo de olhar, né, é que ele permite você estabelecer um threshold mais claro aqui, né? Porque isso aqui é a probabilidade, né? Como eu estou integrando ali a PDF, isso aqui é a probabilidade. Então, eu digo, abaixo de 1% de probabilidade, esse evento é muito raro, então eu vou arrancar ele fora, tá? Então, estou mostrando alguns exemplos de PDF, CDFs empíricas, né, obtidas a partir dos dados. Quando eu tenho pouco dado, ela é meio ruim, tem né, uma certa incerteza grande aqui, né? À medida que eu vou aumentando o número de dados, eu consigo aproximar o que seria o valor real dela. Então, claro, ela fica muito amarrada à quantidade de dados aqui, mas desde que você tenha uma quantidade boa de exemplos normais, esse método funciona bem. E ele tem recebido bastante destaque, ele é um método, acho que de 2021 ou 2, não lembro ao certo, né? Mas nos desafios do Kaggle lá e algumas outras aplicações práticas aqui, ele, apesar de ele não ser um método com fundamento matemático muito rigoroso, né? Ele é meio que foi mostrado que empiricamente funciona bem, na prática, né, ele se usa bastante, tá? Então, o primeiro passo tem a ver com essa estimativa da CDF. Pense que estimar a CDF é a mesma coisa que isso daqui, só que ao invés de você olhar para PDF, você ordena teus dados aqui, né? E aí vai montando a CDF, tá? Estimativa empírica da CDF. Bom, como que ele funciona, então? Oi, pode falar. O que seria ordenar os dados? Ordenar seria ordenar do ponto de vista algorítmico mesmo, né? Então, se eu tenho os dados indo de -4 até 4, sei lá, eu vou botar eles sequencialmente, né? Eu vou colocar Ah, tá. do, Tipo do, um. do menor para o maior. Se Para for eu ter tipo um. multidimensional, a manha é diferente, mas existe um esquema de ordenação também, tá? Tá, beleza. Obrigado. Então, o algoritmo ele funciona da seguinte forma: ele, para cada variável, ou seja, para cada feature, né? Entenda a variável aqui como feature, ele pressupõe uma coisa que é meio crítica, mas, enfim, ele pressupõe que as features são independentes do ponto de vista estatístico uma da outra, né? Então, o que acontece na feature X não tem nada a ver com o que acontece na Y, mesmo que elas tenham uma correlação alta.
Então, ele descarta, ele olha variável por variável. Então, ele vai pegar essa variável aqui e vai fazer uma CDF só daqueles dados. Ordena, faz a CDF lá, beleza. Depois vai pegar só outra feature aqui e fazer a mesma coisa. Se tiver 100 features, ele vai fazer uma por uma, tá? Supondo que elas são completamente descorrelacionadas, né? Aí ele vai estimar três coisas. Ele vai estimar esse left tail ECDF, né? Ou seja, seria essa CDF da esquerda. Ele vai fazer isso para a direita, tá? Porque ele não pressupõe que os dados são gaussianos aqui, tá? Ele é uma estimativa empírica, pode ser qualquer coisa, tá? Então, se os dados não forem gaussianos, eventualmente eles podem ter uma assimetria, né? E aí a CDF à esquerda e a ECDF à direita são um pouco diferentes. Então, para não ter uma tendência nem para um lado nem para o outro, ele calcula os dois, tá? E isso dá uma certa robustez ao método. Como eu disse, não existe uma prova para isso, mas funciona bem. E aí, para cada amostra, ele também calcula um negócio chamado skewness, né, que é essa assimetria, né, que seria uma estatística, né? Assim como a média, o desvio padrão e tal, são coisas que são estatísticas que você calcula para uma distribuição. Você também pode ter outras estatísticas como essa assimetria, né, que tem a ver aqui com esse deslocamento, né? Pode ser negativa ou positiva e tal, né? Ele calcula também para cada uma dessas distribuições aqui, né? Não, na verdade, para tudo, né? Ele calcula para o conjunto de dado inteiro, né? Ele calcula essa assimetria, né? Então, ele só faz é como se ele estivesse pegando os dados, montando uma CDF dessa aqui. Se você esquecer que tem essa esquerda e a direita, pensa que você só tem uma dessas daqui, né? Então, você ajustou uma curva dessas aqui aos dados, e aí, por exemplo, você pode dizer o seguinte, então, nesses dados aqui, sei lá, abaixo de 10% de probabilidade, eu posso dizer que é anomalia. Mas ele faz uma coisa um pouco mais robusta que isso, que daí é olhar, né? Antes de determinar a anomalia, ele faz uma conta com três coisas aqui, né? Essas três coisas são esse que ele chama de O-left, né? Então, ele faz o log daquela probabilidade lá da ECDF à esquerda, o log da probabilidade da ECDF à direita, e um negócio que ele chama de O alto aqui, né? Que ele vai somar para a esquerda ou para a direita, dependendo do qual que tiver o valor de assimetria maior, né? A soma para todas as variáveis, né, dessa probabilidade. Também é o log aqui, eu não escrevi, mas é o log aqui também. Tá? Então, é como se ele estivesse olhando, se a variável tem essa cara, ele usa, talvez esse cara aqui vai representar mais o que está acontecendo ali, né, com aquela variável. Se ela tiver uma distribuição, uma assimetria para a direita, também esse cara vai ser mais adequado. E esse alto aqui é como se fosse uma visão global, né? Se ele tem mais cara à esquerda, então ele vai olhar para todas as variáveis, né? Qual que é essa soma de probabilidades, tá? Isso aqui, na verdade, para não me estender muito nessa explicação, porque ela também abre um outro leque de coisas aqui, é como se eu tivesse tentando. Eu não tenho certeza qual é a distribuição mais provável dos dados, então eu vou tentar todas e depois, na hora de tomar decisão, eu vou combinar todas, ao invés de usar um único limiar, como eu falei por aqui, né? O fundamento disso aqui é meio complexo, mas essa é a ideia, tá? E aí ele vai pegar, de todos esses caras aqui, o que tem o menor valor negativo em termos de log, de probabilidade, para ser o score. E aí, em cima desse score aqui, que ele vai definir a linearização, né? Então, esse método aqui nada mais é do que uma combinação dessas CDFs aqui, tá? Uma combinação empírica, né? Não tem muita prova do porquê funciona, mas ele funciona bem, para tentar dizer alguma coisa mais ou menos como eu estou colocando aqui. Uma vez que eu determinei que a CDF tem essa cara aqui, em cima dos dados, eu uso um limiar. Não estou usando um limiar direto desse aqui, eu estou fazendo a combinação de várias dessas CDFs aqui para tentar chegar numa conclusão. Mas, em todo caso, essa é a abordagem desse cara aqui. E ele é bem mais robusto do que esses caras aqui que eu falei, tá? Ele, como eu disse, os resultados dele prático aqui
bem acima dos demais aí, né? Então, esse é o ECDF aí, um dos métodos do estado da arte. Outro método que tem bastante aplicabilidade prática, sim, e que ele é, assim, super simples, mas na prática ele funciona bem, que é como se fosse uma versão do KNN lá, né? KNN aqui para um problema de detecção de anomalias, tá? Eu vou usar o K como 1 aqui, então seria Nearest Neighborhood, né? Então, só para explicar a ideia dele aqui. Então, o que que ele faz? Para todos os exemplos que são normais, que são esses carinhas em azul que eu estou colocando aqui, ele vai calcular uma distância. Então, qual que é o cara mais próximo desse? Ah, esse aqui deu tanto. Desse aqui deu, sei lá, outro valor. Vai fazendo para todo mundo, para o seu vizinho mais próximo, né? E aí, o que que ele faz? Ele vai usar, para um novo exemplo que você quer testar se ele é anomalia ou não, ele vai medir a distância desse cara para o vizinho mais perto dele. Se essa distância aqui, em relação à maior distância que existe no dataset, em termos de vizinhos mais próximos, for maior que 1, essa é a primeira regra, então significa que esse cara aqui provavelmente é uma anomalia. Ou seja, ele está mais longe do que o cara que está mais longe nos dados conhecidos na classe normal. Mais longe do ponto de vista de distância euclidiana, pode ser, né? E, bom, enfim, essa é a ideia desse cara aqui. Ele tem várias variações, né? Então, ao invés de eu usar somente o vizinho mais próximo, eu posso fazer a média dos K vizinhos mais próximos, né? E aí sim ser uma coisa mais perto do KNN, né? Ao invés de usar um aqui, eu posso usar, sei lá, um percentual, né? 90%, 80%. Aí isso é um hiperparâmetro. Esse aqui também é um hiperparâmetro, né? Então, isso aqui também pode virar um hiperparâmetro ali no teu ajuste, né? E também você pode mexer na medida de distância, ao invés de usar euclidiano, usar algum outro tipo de distância para essa distribuição, né? O legal é que ele consegue capturar umas coisas bem malucas, assim, né? Consegue ficar em volta dos dados, como eu estou colocando com essa região tracejada ali, bem arbitrária, né? Voltando no meu exemplo inicial lá, ele conseguiria, né, em alguns casos, desde que bem sintonizado, fazer até uma coisa assim bem extrema, que é fazer essa separação aqui e aqui como normal e o resto como anormal, tá? Ele tem é um pouco mais arbitrário. Gaussiana aqui não funcionaria bem, né? Enfim, então ele resolve bem esses casos aí, tá? O problema de todo método baseado em coisas que tem que guardar o vizinho mais próximo é que eu tenho que guardar as informações de distância dos vizinhos mais próximos, né? Então, tem que sempre guardar essa informação aí para fazer o teste, né? Depois na etapa de teste poder medir essas relações, tá? Outro método, esse aqui matematicamente é um pouquinho mais complicado de entender, é o chamado Support Vector Data Description. Esse aqui é análogo ao chamado One Class SVN, deixa eu me lembrar como é que é a sigla, o NU SVM, uma coisa assim. Mas, enfim, deixa eu explicar ele nesse formato aqui que eu acho mais fácil de entender, depois eu mostro onde que ele se conecta com esse algoritmo clássico aí chamado OneClass SVN. São equivalentes, a solução é a mesma. Foi proposto por duas pessoas independentes, mais ou menos na mesma época, um deu um nome, outro deu outro, e aí acabou que bagunçou, esse aqui ficou mais famoso, mas eu acho que a interpretação dessa chamado SVDD aqui, né, é um pouco mais fácil de entender. Então, o objetivo desse método aqui, ó, veja que no nome ele já tem uma dica, né, até da característica dele, né, support vector, significa que ele tem uma certa relação lá com a SVM, tá? Então, quando você bater o olho nesse cara aqui, pense na SVM. Então, o que que esse cara faz? Ele vai tentar encontrar uma esfera ou uma hiperesfera aqui, de raio R, né, onde a maior parte dos dados vai estar dentro dessa hiperesfera. Então, ele vai tentar fazer com que, para todos os exemplos de treinamento, né, a distância entre esse exemplo e o centro da esfera, que é esse A aqui, né, seja menor ou igual a R,
né? Se esses caras forem bem compactos, todo mundo vai estar dentro dessa hiperesfera, mas ele coloca uma certa flexibilização, ou seja, os caras que estão muito longe vão ser penalizados e vão ficar de fora da hiperesfera. Então, a distância de todos os exemplos para o centro vai ser sempre menor ou igual a r quadrado para os caras que estão dentro, então está dentro é menor ou igual a r quadrado, e para os caras que estão fora é menor ou igual a r, né? O r é o raio desse negócio aqui, ele coloca ao quadrado aqui só para deixar convexo, mas em todo caso poderia ser menor ou igual ao raio, tá? Mais esse xi aqui, que seria a distância do cara que está fora dessa hiperesfera, né? Então, ele vai tentar encontrar qual é o raio e o centro dessa hiperesfera, também quais são essas distâncias, isso aqui entra dentro da otimização, para tentar deixar a maior parte dos exemplos dentro da hiperesfera. Tá? Então, a maior parte dos exemplos, né, vai estar dado por essa equação aqui, né? Então, o menor raio e tentando penalizar o menor número de exemplos que vai ficar fora. Isso aqui só vai ser diferente de zero para os caras que estão fora, né? Então, vou ter poucos exemplos, essa parcela vai ser pequena. Esse parâmetro C, isso aqui é usuário. Né? Então, se a gente for olhar para essa formulação, né, que diz que eu tentar agrupar a maior parte dos exemplos dentro dessa hiperesfera aqui, penalizando os caras que estão fora, então eu vou tentar minimizar esse troço aqui, né, em relação a R, A e Xi, tentando deixar a maior parte dos caras dentro, né, isso aqui é parecido com a história da SVM, né, a gente for olhar na SVM lá, ela tem, né, o W que você minimiza lá, né, a norma do W, tem um C também, tem uma soma lá daqueles caras que são os erros de classificação, tentando fazer com que quase todo mundo seja corretamente classificado. Se for olhar a restrição da SVM, é exatamente igual a essa daqui. Tá? Então, esse método, se você for resolver ele vai ficar lá escrito em termos de produto interno, lá, igual era para SVM, lá, né? E aí você pode usar, né, nessa metodologia aqui, o kernel, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Ao invés de você resolver um problema onde você tenta deixar quase todos os seus dados, meus pontinhos estão aqui, ó, não sei se dá para ver eles, né? E aqui tem espaço vazio, aqui tem espaço vazio e tal. Ao invés de você tentar encontrar uma hiperesfera que faz isso aqui no espaço original, você faz aquela história do mapeamento para o espaço de features, tenta deixar todo mundo o mais compacto possível no espaço de features, constrói a hiperesfera aqui, e aí quando você volta, isso aqui usando o kernel, né? Toda aquela história do kernel lá que eu expliquei da SVM vale aqui, porque o problema é exatamente igual da SVM. E aí quando você volta, ele volta com uma coisa chamada descrição mais flexível, né? Que ele consegue acompanhar os dados, inclusive formatos arbitrários como esse aqui, né? Consegue também capturar bem, né? Então, esse cara, ele fornece até um outro método, um outro algoritmo que é interessante, que é o seguinte: quando você faz o mapeamento e volta, ele deixa o que é normal todo mundo dentro desses espaços aqui, ó. Isso aqui lá no espaço de características, todo mundo está dentro da mesma hiperesfera. Então, no espaço de características, lá no espaço do kernel, no espaço de Hilbert lá, né, que eu expliquei para vocês, isso aqui está tudo compactado dentro de uma esfera de raio conhecido ali, né? E aí, quando eu volto para o espaço original, esses caras estão separados, mas eles estão aqui, ó, envoltos por essa superfície de separação. Por isso que esse método também é conhecido como boundary method, né? Então, ele tem essa característica aqui, né? Então, beleza. Aí, esse cara aqui fornece essas separações, né? E isso aqui, se a gente for olhar, também é um método de clustering, né? Então, esse método SVDD, ele dá origem a um outro método chamado Support Vector Clustering, tá? E aí, para adaptar ele para cluster é bem fácil, né? A gente só pega um ponto qualquer de um desses grupos aqui em relação a algum outro, né? Qualquer par de pontos, na verdade, né? E traça uma reta entre esses caras aqui. E vai gerando pontos aleatórios aqui nessa reta. Se em algum desses pontos, algum deles ficar de fora, né? Da superfície de separação,
significa que esse cara aqui pertence a um grupo e esse cara aqui pertence a outro. Então, eles não estão no mesmo grupo, tá? Então, tem uma última etapa aqui que normalmente se usa, né? E aí, esse método também dá origem ao que se chama de Support Vector Clustering, né? SVC lá. Tem uma série de variantes também aqui. Esse cara também é bem usual, tá? Então, qual que é a ideia, né? Tentar deixar todos os dados dentro de uma hiperesfera lá no espaço do kernel, né? Então, não necessariamente no espaço original, como eu estou mostrando aqui, né? Constrói essa hiperesfera, daí quando eu tenho um novo exemplo, né? Vou testar, medir a distância dele para o centro da hiperesfera, se for menor que o raio, está dentro, se não, está fora. Isso tudo é feito lá no espaço do kernel e tal. Tem detalhezinhos de implementação que eu não vou abrir aqui, que é muito parecido com o da SVM, né? A formulação é exatamente igual, só a interpretação é um pouquinho diferente. Atualmente, esses métodos de clustering baseados em support vector aqui não têm sido mais tão usuais, assim, nos últimos 10 anos, com o advento do deep learning, isso aqui caiu um pouco de uso, mas ainda tem algumas aplicações. Detalhe importante, né, por que ele é support vector, né? Então, os caras que estão no limite da formação dessa hiperesfera aqui, são os caras que dão suporte à construção dela, né? Que são os caras que também lá na solução vão ter os multiplicadores de Lagrange não nulos, né? A solução é muito parecida com a da SVM, né? Então, esses caras aqui são os support vectors para esse cara aqui, né? Também podem ser usados aí como referência, né? Bom, então, como eu disse, ele tem uma relação com a One Class SVM, né? Que é o algoritmo mais clássico, né? Então, a relação dele é a seguinte, né? Minimizar essa hiperesfera onde a maior parte dos dados vai estar dentro aqui dessa hiperesfera, é igual o que a OneClass SVM faz lá, que é tentar maximizar a separação desses dados que são os normais em relação à origem. Isso aqui é super complicado para entender. Né? Essa formulação eu acho que ela é super complicada para entender, que dá uma volta enorme, né? Mas assim, e essas duas coisas aqui são equivalentes, tá? Já foi provado isso, então eu acho que é mais fácil entender isso aqui, que tem uma intuição da hiperesfera ali maior, do que essa história da separação da origem aqui, que é meio abstrato. Mas as duas coisas significam a mesma coisa. Né? Vou falar de um outro método aqui agora, que é um método baseado em clustering, né? Vou usar o K-means, mas a ideia seria a mesma, né? Então, como que você faz para usar métodos de agrupamento para detecção de anomalia? Então, você pega os teus dados, que são os dados normais, e aplica um agrupamento nesses dados. Faz um agrupamento aqui. Sei lá, estou definindo 4 grupos aqui. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, durante a etapa de teste, você tem um exemplo que você quer saber se ele é anômalo ou não, né? Então, você vai pegar os caras que estão mais distantes de um centro, né? Por exemplo, vou pegar esse primeiro cara aqui como exemplo. Vou pegar os que estão mais distantes dele em relação ao centro, né? A média desses caras, por exemplo, né? Isso aqui vai dar um valor. Vou fazer isso para esse outro grupo aqui em relação a esse centro. Isso aqui vai dar um outro valor e vai dar um para cada grupo eu vou ter um valor. E aí esse cara ele vai ter a sua distância em relação aos centros. Né? Se isso aqui for maior do que essa média, ou um percentual dessa média, muito provavelmente esse cara aqui é uma anomalia, está fora do espaço aqui de normalidade. Né? Então, essa aqui que é a ideia. Tem algumas variações onde você seleciona qual que é o número máximo de caras mais distantes que você vai pegar, se você vai pegar um percentual, se vai usar a média, vai usar o só e tal, mas a filosofia é a mesma. É pegar os caras que estão mais distantes num grupo, né, para cada grupo, e depois o padrão que você quer testar, a anomalia, né, você vai olhar para essa distância dela para cada grupo, né? Ou seja, ver se ela pertence a algum desses grupos ou não, né? Ou se está distante a todos esses grupos. Essa que é a ideia. Né? E vou falar do último aqui, né, para fechar, e daí a gente pode partir para alguma dúvida que eventualmente ficou, que é o tal do Isolation Forest, tá? O Isolation Forest, ele é como se fosse uma versão
para detecção de anomalia do Random Forest lá, né? Então, qual que é a motivação dele, por que esse nome, né? Então, quando você tem dados normais eles normalmente estão pertinho um do outro aqui, né? E esses caras aqui, isso aqui é normal, isso aqui é anômalo, tá? O vermelho é um anômalo. Quando o cara é anômalo, em geral, para isolar ele, né? Ou seja, para eu separar ele dos normais, eu não preciso de um split muito profundo, né? Eventualmente, um único split na árvore, né? Lembra que a árvore é tudo if-else, né? Então, às vezes, um único split já é o suficiente para separar esse cara. Então, normalmente, os exemplos anômalos, eles não precisam ir muito profundamente na árvore para separar ele dos normais, tá? Se eu for olhar um exemplo normal aqui, ó, para eu isolar ele, né, por isso o nome isolation, né, eu preciso fazer um split aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, eu preciso de 4 splits. Eu preciso de uma árvore mais profunda para conseguir isolar esse cara aqui, né? Pense que cada split aqui é um split da árvore, né? Então, exemplo normal, eu preciso ir longe na árvore, exemplo anômalo, não preciso ir tão longe, para isolar ele, né? Para separar ele do resto. Então, essa que é a filosofia desse Isolation Force, tá? E aí, como que ele é treinado, né? Então, o que que ele faz? Ele segue a mesma ideia da Random Forest. Vão ser várias árvores, né? E cada uma dessas árvores, que é chamada de Isolation Tree, né? Que tem essa sigla aqui bem usual, né? Ele vai seguir essa mesma sequência de passos. Então, vai pegar um único atributo, uma única feature, né? Q, e um valor de split P que normalmente é aleatório. Algumas variações desse método não são aleatórias para o valor de P aqui do split, mas a grande maioria é. Aí ele vai dividir isso aqui em 2 subsets, né? A regra aqui do split da árvore, né? Se o Q for menor que o P, divide para a esquerda, senão vai para a direita. E aí ele vai ter essa árvore da esquerda e essa árvore da direita. Ele vai crescer essa árvore aqui, né, até ele conseguir, nos nós, folha dessa árvore, isolar todos os exemplos. Tá? Com todos os exemplos que ele teve lá, né, ele vai tentar isolar. Ou, no máximo, vai ter todos, se não conseguir, né, ter naquele nó da árvore ali, todos os exemplos de uma mesma classe. Tá? Ou exemplos normais, né, que é o nosso caso aqui. Então, estou colocando aqui o exemplo de uma isolation tree. Então, ele vai pegar um dataset que tem isso aqui como dado de entrada, né? Isso aqui como dado de saída. Né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um split aqui primeiro, x menor que 2, ele definiu esse split aleatoriamente. Então, se for menor que 2, vem aqui o padrão 0, 1, né? Não, isso aqui, na verdade, é um dataset bidimensional, me desculpe. Então, vem o exemplo 0, 1 para cá. Se for maior ou igual a 2, ele vem para cá o exemplo 2, 3 e 2 e 5. Aí ele faz um outro split, ele isola o 2, 3 para cá, e esse split isola o 2, 5 para lá. Então ele conseguiu, tenho 3 exemplos, né? 1, 2 e 3, eu consegui isolar o 1 aqui, consegui isolar o 2 aqui, consegui isolar o 3 aqui. Conseguiu isolar todo mundo? Aí beleza, fechou o treinamento dessa isolation tree. Aí ele repete o processo novamente aqui para todas as árvores, sendo que a quantidade de árvores é a gente que define a priori. Tá? E aí, uma vez criadas essas árvores na etapa de teste, né, eu vou ter todas as minhas N trees aqui, né? Aí eu vou pegar um exemplo que eu quero saber se ele é normal ou anormal. Vou percorrer a árvore 1, 2, tal, até a árvore N. Se na média ele parou bem no começo para quase todas as árvores, né? Ou seja, não foi numa profundidade tão grande, muito provavelmente esse cara aqui é anômalo, né? Então eu posso definir um score aqui de acordo com a profundidade. Tá? Então, se ele ficou mais no raso aqui, né, da profundidade da árvore, ele é anomalia, né, que é justamente essa ideia aqui que eu mostrei no começo, né. Então, essa que seria, então, a forma de usar esse cara na etapa de teste. Tá? Existem vários outros métodos de detecção de anomalia, eu não vou ficar falando de todos esses caras aqui,
mas eu vou voltar para o nosso site aqui e mostrar. Ah, acho que estou com ele aberto aqui. Vou mostrar aqui alguns toques aqui do ponto de vista de implementação. No Scikit-learn não tem tanta coisa moderna como tem aqui nesse pacote, tá? Então, esse PyOD aqui, né, de Outlier Detection, né, ele tem um conjunto de métodos bastante grande, né, inclusive do estado da arte, tem a Isolation Force, tem aquele ECDF lá, que eu mostrei para vocês, né, e você usa ele bem parecido com o estilo ali dos métodos do Scikit-learn, né, cria o objeto, faz um fit, né, ó. Então, daí você pega os scores de anomalia e tal. Então, aqui tem um mecanismo com alguns exemplos que, se você for bater o olho ou dar uma olhadinha no próprio paper que eles sugerem aqui, né, você consegue usar esse cara de maneira bem rápida. Então, ele tem uma lista enorme aqui, ó, de métodos do estado da arte e tal, e alguns métodos mais clássicos aqui, alguns que eu nem estou explicando, inclusive, né, mas que são derivados aqui desses gerais que eu falei para vocês. Ó, a lista é grande mesmo, ó. E aí tem alguns exemplos, né? Mostra aqui algumas ilustrações de alguns métodos que são mais adequados para que tipo de dado. Ele mesmo já tem algumas sugestões. Se você quer começar, qual método que você testa. Tem esse benchmark que é bem legal, tem um processo completo aqui, né? De avaliação de todos esses métodos, acho que ajuda, né? E aí as referências que são os papers dos métodos implementados ali. Tá? Bom, gente, eu fui até um pouquinho mais rápido aí, né? Mas eu queria explicar também essa parte de detecção de anomalia um pouco mais rápido, que esse tópico talvez muitos de vocês não vão se deparar com ele. Mas se ficou alguma dúvida aí, por favor, me avisem. Só vou parar já a gravação também para o vídeo não ficar longo.